Fala aí galera, eu sou o T e sejam bem-vindos à Semana do Hype. E muito bem meus amigos, eu vou falar sobre o deck de Despia, ou pelo menos qualquer coisa que use a Branded Fusion. Pois é, a Branded Fusion é a nova estrela do show, pelo menos no momento atual, porque foi lançado finalmente o Extrude Deck do Albaz Strike. Extrude Deck esse que vinha a Branded Fusion, o Mirror Jade e formas de você usar o deck de Branded que vinha sendo meta tier 1 lá no OCG há um tempo e agora finalmente chegou para tentar disputar no concorrido metagame atual no TCG. Com isso em vista, lembrando que se você não viu o deck ainda jogando, já fiz live aqui no canal e lá no meu canal de replays, aqui em cima, já tem vários jogos comentados de algumas vertentes de deck que eu vou te mostrar aqui. A proposta de hoje é mostrar pra você algumas vertentes de deck que o Despia pode tomar, que na verdade não é Despia, vertentes de decks que você pode usar a Branded Fusion de maneira produtiva. Vou te mostrar aqui 5 decks, 5 possibilidades diferentes pra você poder estar montando o seu deck de Despia. Lembrando que aqui nesse vídeo eu não tô levando em consideração o fator monetário, pode ser mais pra você jogar online e quem de repente treinar pra se tiver algum torneio tipo nacional daqui a pouco, você conseguir montar o teu deck. Não tô levando em consideração deck budget, vou fazer depois um vídeo sobre isso. Por enquanto eu só quero mostrar as questões competitiva, e para ser competitivo a gente não vai conseguir ser competitivo gastando 3 estrutura deck, isso eu te garanto. Mas vamos tentar entender aqui as vertentes de deck que o deck de Branded Despia, Branded, seja lá como for, pode tomar, mostrando algumas decklists e exemplos. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. E muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, só dar um recadinho rápido aqui, falando da nossa querida amiga TCG Network. Lembrando que se você quer comprar suas cartinhas, né, e tem saudade de ativar o pote a figurine, porque você pode comprar 2 cartas, manda um foda-se pra Konami e compre quantas você quiser. Acesse TCG Network dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição, pra você poder comprar suas cartinhas com preços muito batuta, bacana e legais, que você pode usar esse meu cupom aqui em cima, TS22, tá? Esse é o novo cupom que você vai usar, o TS05 não serve mais. Você vai usar esse cupom aqui e ter 5% de desconto nas suas compras dentro do site, certo? Com o site como você já conhece aqui dentro da liga, e você pode comprar as cartas das coleções mais recentes e antigas também. Lembrando que em breve vai ter aí o Extrude Deck do Albaz para você poder comprar e ter o seu Extrude Deck para ajudar a compor esse vídeo que eu tô te mostrando, tá? Staples, seja lá o que você quiser, você vai encontrar aqui dentro com preços muito legais e bacanas para você poder montar o seu deck, seja para iniciar o seu deck ou seja para completar aquele deck de coitado que você tava tentando montar há meses. Não importa o que você vai fazer, TCG Network é uma excelente opção que você pode estar comprando sempre com desconto. Meu Deus! Com desconto que você vai adquirir com o meu cupom TS22 para usar na TCG Network. Então é isso, acesse o site, acesse o link na descrição, monte seu deck, meus amigos, e lembre-se, a diversão nos conecta. Agora vamos pro vídeo propriamente dito, partiu transição. Muito bem, meus amigos, então eu vou trocar aqui a minha tela que eu não organizei. Olha só como eu sou burro, eu não organizei a porra da minha telinha aqui. Então, de novo, eu vou pedir um tempinho básico pra você poder trocar aqui. Beleza, agora aqui eu preciso trocar, né? Eu preciso colocar o nosso querido Eudopro aqui. Beleza, com o Yu-Gi-Oh! Pro posto na tela, a gente vai debater um pouquinho sobre vertentes de deck de Despia, certo? A primeira que eu quero falar pra vocês é a teoricamente mais pura. E assim, o Despia, ele é um deck complicado, galera. Ele tem uma parada muito sinistra mesmo, que é pra você entender certinho o que você vai fazer com esse deck, não só de como jogar com ele, mas como montar ele, você vai ter que fazer uma parada muito estranha no Yu-Gi-Oh! Que é jogar com o deck, aprender a usar o deck. Pois é, o deck é complicadinho, você precisa fazer umas paradinhas pra você entender todas as camadas e do que você precisa pra poder compor melhor o teu deck. E aqui eu tô te mostrando só um exemplo, tá? Da vertente mais pura. Várias vertentes podem ser tomadas usando o deck de Despia, certo? Nessa aqui eu quero te mostrar como que eu quero te dar o exemplo, né, de como você pode usar. Uma parada que você tem que entender é que o deck Despia é fraco, tá? Ele é fraco e por isso ele precisa se apoiar muito mais do que os outros decks em cima das hand traps, tá? Então, nessa vertente aqui, que é uma vertente mais pura de Despia, você vai ter que se apoiar nas techs. Então, você é obrigado a usar um bom número de tech cards, tá? No caso, eu coloquei aqui um número de 12 hand traps, pelo menos, tendo essa versatilidadezinha aqui, e aí o side deck você vai colocar Token Collector e hand traps mais orientadas. Se tiver muito Despia, você vai usar Retaliate si. Enfim, a ideia é essa, você precisa usar um número dessas cartas, tá? A ideia do Despia em si é que ele consegue construir a jogada dele com poucas cartas, e isso é muito interessante, e porque você tem o Aluber e Branded Fusion. É isso que você precisa, tá ligado? Todo o resto do deck é pra chegar nessas cartas. O Prosperity tá aqui, inclusive, pra te ajudar a acelerar esse processo, pra você achar mais rápido ou Aluber
ou a Opening, se tiver descarte bom, ou a própria Branded Fusion em si, ou dependendo da situação, um quebra-galho que é a Springans Kit. Pra quem não sabe, se você tem um monstro que liste uma fusão, né, que liste ao base no campo ou cemitério, você pode fazer special dela. Mas, se ela é normal ou special, você vai poder adicionar o Branded Spell Trap. Cadê? Você pode adicionar um dos seus Branded Spell Traps que tá banida no teu deck ou no cemitério e colocar uma carta da tua mão no fundo do deck. Então, ela pega do cemitério também, ou se estiver banida, ela pode pegar, mas coloca uma carta da mão no fundo do deck. Não é igual o Aluber, que é custo grátis, só adiciona. E ela não é invocável pela Opening, porque ela não é Despia, mas é um dos starters que você pode ter, tá? Então você vai ter aqui o Aluber, você vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. 15 formas de chegar na tua Branded Fusion, o que é interessante. Tem outras abordagens que você pode tomar, por exemplo, usando o Crossout, porque o teu deck depende dessa porra dessa carta aqui, tá? Então é crucial que a tua jogada passe. Claro, tem outros mundos que você consegue fazer. Uma parada que eu fico muito cabreiro é... De repente, você precisa diminuir isso aqui para colocar cartas mais de push, mais sólidos, né? Porque isso aqui não é o Extender, se você não tiver fusão. E para ter fusão, precisa da Branded Fusion. Mas quem sabe usar um Magician Souls da vida, por exemplo, pode ser interessante. Porque usando ele, você consegue fazer Anaconda quando você não tem a carta da Branded Fusion, mas ela não pode ter sido negada, porque se ela for ativada e for negada, você não pode fazer nenhum sumo naquele turno, a não ser fusão. Ele é um deck que tem certas lacunas que precisam ser preenchidas, tá? O Crossout pode te ajudar nisso, então de repente usar o Crossout pode ser interessante, ou quem sabe até usar o Gama, tá? Usando o Gama, tem algumas cartas que forçam a jogada sozinha, né? Que é a Branded Fusion ativada, a Opening ativada, ou então o Aluber não, mas essas cartas aqui podem te forçar, e quem sabe o Gama pode te ajudar. Eu não acho muito seguro, mas você pode usar. O Crossout pode ser talvez a melhor dessas opções, que você pode tirar algum número de cartas aqui, quem sabe deixar uma ou duas kit, ou então tirar todos e colocar os Crossouts, podem te ajudar a chegar mais rápido nessas cartas, tá? Na vertente mais pura ainda, você tem a opção de estar usando o Edge Imp, né? O Edge Imp Chain com a Poly e o Frightful Patchwork, porque isso te ajuda a punir jogadas onde você tomou interação na Branded Fusion e mesmo assim conseguir fazer fusões. Isso pode ser interessante em vários níveis, tá? Em vários níveis isso aqui pode ser interessante e por isso essa engine aqui também ela é ok de ser usada no deck mais puro. Eu não acho que a vertente mais competitiva precise usar isso aqui, tenha que usar isso aqui, mas é uma opção válida, porque quando você toma interação aqui fica feia a coisa, tá? Então, usando isso aqui você maximiza a chance de fazer fusão, mesmo sem ter a engine de Branded Fusion rodando, tá ligado? Então, é uma parada que você pode usar, ela pega a carta, pega descarte, e é importante ter descarte por causa do Lubellion, que é a tua melhor fusão que você vai fazer, porque é ela que você vai, é através dela que você vai fazer as outras. Ter monstro na mão é relevante, por isso que é melhor ter um número maior de Edge Imp Chain, porque ter monstro na mão é relevante por causa da Quimera, que você vai fazer os bichos banindo o material da mão com a Red pra chegar na Quimera. Então, ela te dá muita coisa que você precisa. Muita coisa mesmo. Só que ela não é engine standalone, tá ligado? Ela não te ajuda a chegar na Branded Fusion. Então eu acho um pouco estranho. Mas com certeza é uma abordagem que você pode ter dentro do deck puro, tá? Então, é mais ou menos esses insights que eu tenho pra te falar sobre o deck puro que você vai rodar. E no deck mais puro, eu acho que aí sim cabe você usar a Fusion Dash. Porque o deck de Despia, ele não tem Garnet, digamos assim, porque apesar do Albai ser um Garnet, ele não é exatamente um Garnet nesse deck, né? Você consegue dar na armação dele e fazer fusão, por exemplo. Dependendo do estágio que você esteja, isso é até bom. De repente vale até usar a Ecclesia, que é aquela Ecclesia do Sword Souls, porque ela se tributa e consegue invocar um Albaz. Isso pode ser interessante, tá ligado? O Albaz é uma carta boa nesse deck. Não é igual o Dark Magician ou igual o Celestial nos outros decks, tá ligado? Aqui ele tem muito mais aplicabilidade. Assim como o Celestial é no deck de Hero, porque lá ele é um Hero na mão. Então ele é descarte pra várias coisas, o material de poly, enfim. Aqui no Albaz é a mesma coisa, sem falar que o summon dele produz jogadas. Mas você usar a engine de Fusion Dash pode ser necessário no deck mais puro, porque de todos ele é o mais fraco, tá? De todos os decks que usam a engine de Despia, esse aqui é o mais fraco, porque o Despia é fraco em si, entende? E quando eu digo fraco, eu não quero dizer que ele é ruim, não. Ele é fraco em termos de poder, de pôr pressão no oponente. O deck é muito legal, muito interessante, sólido, ele consegue trocar interações bem e reter um follow decente. Isso é muito legal no deck. Mas é isso, ele é um deck com menos força do que os demais. Ou você acha que esse deck tem força compatível a um Based da vida, a um Cyberse Eldritch? Não tem. Ele fica um Prankids, ele fica anos-luz de distância. Então você precisa ganhar em alguns outros aspectos, que é na consistência aqui, na resiliência que você vai ter pra cima de jogada, nas techs que você usa e também, de repente, em um certo poderzinho que você precisa se apoiar em engine secundária. O deck é obrigado a fazer isso. Então, por mais que seja a engine mais pura precisa da engine de DPE, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o Fusion Dash com o Celestial e o DPE no teu extra deck. E é importante e é necessário. Claro, você pode mudar essa decklist de N formas possíveis, mas ainda assim é uma forma que você pode usar. Ainda dentro desse deck puro, que dentro desse deck puro eu já falei de 3 decks diferentes, você pode usar a engine de Dogmática também, o que é uma opção real. Você pode considerar o cerne desse deck padrão standard, por exemplo, tirando talvez um Dramaturge, dependendo da situação, tirando as Springas aqui, por exemplo, de repente tirar uns Prosperity, se você quiser tirar pra colocar mais cartas, quem sabe tirar o Fusion Destiny, e aí
não tira o pote, né? Tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tira 7 cartas. Nessas 7 cartas você pode colocar 2 Nadir, pode colocar Ecclesia, pode colocar o Knight, pode colocar Schism, e você pode ter a engine de Dogma, porque é muito bom, porque você não precisa milar só Ash Dragon ou NX, você mila as cartas de Despia. Ou seja, enquanto constrói a tua jogada, você vai tacar fora o Albion, e o Albion, né, a gente fez, seta uma Fusion, ou seta uma Red. No teu turno que você deu o efeito dos Dogma, ele não pode ativar o efeito na hora, mas no turno do oponente ele pode. Então, você abastece a tua mão. No caso do Knight, por exemplo, quando você tem a Ecclesia na mesa, se você fez jogada via Dogmática e milou o Albion, você pode dar o efeito do Knight da mão, invocar ele pro campo, negar um efeito e depois dar a Red usando o Knight e a Ecclesia do campo e mais um bicho da mão pra fazer o Quimera, tá ligado? Essas são vertentes interessantes da que você pode usar. E de todas, são as mais budgets, apesar de tudo, tá? Se você quiser, e eu aconselho, se você for montar esse deck mesmo, porque o Despia já é caro, você pode tirar, por exemplo, as Fusion Destiny e as Ecclesias e colocar os Dogmática. As Ecclesias não, né? As kits aqui. Você pode tirar e colocar o Dogmática, porque o Dogmática vai ser mais barato do que você ter o Fusion Dash, tá? Isso com certeza. Mas essa é a primeira vertente de deck, agora a gente passa pra segunda, pra não ficar muito longo esse vídeo aqui. Detalhe que depois eu vou fazer vídeos separados falando dessas vertentes de deck, tá? Depois eu vou fazer vídeos separados falando de cada uma delas especificamente, pra falar de maneira mais profunda. Por enquanto, e já foi 11 minutos, mas meu Deus do céu. Bom, vamos falar do próximo deck aqui pra poder agilizar essa porra toda. É o Despia com Brave Token, eu já fiz uma live aí tentando jogar com esse deck. Eu acho que o Brave Token te dá muitas possibilidades, inclusive de força e inclusive de resiliência, tá? O Brave Token não é summon do extra deck, então você com o Brave Token força muitas coisas, o cara precisa negar alguma coisa de Brave Token que você ativa. De repente dá pra diminuir o ratio dessa Aramessia aqui, porque quem você quer de fato é a Aquamancer, porque a Aquamancer na mão ela é food pra opening, por exemplo, que é uma das melhores aberturas que você pode ter, inclusive deveria ser o FTK do deck, tá ligado? E te ajuda muito mesmo. Outra coisa que ela te ajuda é, onde você não vê a Branda de Fusion, ou não vê formas, porque aqui você tem bem menos formas de chegar na Branda de Fusion, né? Porque o Wallaby não é o normal summon que você quer, porque você quer ver a engine de Brave Token, você quer ela, precisa dela, tá? Precisa mesmo. E como você precisa dela, o normal summon do Wallaby fica comprometido. Não é o normal summon que você quer o Special via Opening, tá? Pra chegar na Branda de Fusion. Então, nesse ponto de vista, você vai precisar fazer Anaconda muito mais vezes do que no outro deck puro, que tem muitas formas de chegar na Fusion. Aqui não tem tantas. E o Brave Token, no ruim, ele é isso. Você consegue fazer 2 bichos, né? O Token com ou o Griffon ou com a própria Aquamancer. Inclusive é recomendado ser Aquamancer, porque a Aquamancer, você dá a primeira Aquamancer, busca a Aramessia. Da Aramessia, coloca Faithful. Faithful é feito, buscou a Aquamancer, descartou uma carta, pegou a equipe, sei lá. Você invocou pro Special e aí você vai transformar o Token em Link Spider e vai juntar com a Aquamancer pra virar a Anaconda. E essa Aquamancer do cemitério é follow pra depois. E aí sim você tenta fazer dar o efeito pra atacar o Albaz junto com a Anaconda pra poder fazer o Mirror Jade, tá? E aí você consegue fazer a tua engine girar. E é muito bom de várias formas, né? E do segundo, ela é opressiva, ela é forte, essa engine demanda resposta. E tem o Griffon, que é um mini negate que você pode colocar cedo antes de ativar a Fusion da mão, por exemplo. Então, essa engine aqui, de todas, eu acho que é a vertente mais competitiva do deck de Despia, tá? E mesmo assim você retém um número bom de hand traps. Prosperity dá pra encaixar, se você quiser você tira. Mas nessa aqui eu acho que não precisa usar o DPE, tá? Porque aí você entra em alguns outros conflitos chatos e principalmente Bricks. Bricks é a parte mais chata. Esse deck não pode brincar. Você tem que usar ele porque ele tem engine curta, espaço pra tech e é tudo que você quer ver. Bricks não é a opção. Já tem o Albaz, que é um brick que não é tão ruim, mas é um pseudo brick, tá? Então ver o Albaz não é bom, por isso que a gente usa 2 e porque ele tem uma certa produtividade, como eu falei anteriormente. Mas quando você começa a colocar os Celestial da vida, começa a ficar ruim nesse deck. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso, mas essa aqui é a próxima vertente de deck que você pode ter. Lembrando que em qualquer uma da vertente de Despia que você usar, você pode usar o Super Poly, que vai crescer muito em popularidade. E as Hand Traps, os odds dela, você tem que lembrar que é interessante que você use Hand Traps que consigam ser usados como material de fusão em algum nível, tá? Porque elas no cemitério são foods pra você usar de fusão, tanto pro Albion quanto pro Lubellion. Então é interessante pensar nas suas Hand Traps nesse sentido também. Por isso que nesse caso, Veiler é melhor que a Anaconda, não só por isso, mas também porque a Quimera compra cartas, e comprar cartas é melhor ver um Veiler da vida, que além de ser monstro, pode ser usado no turno do oponente, ele é luz, e do que é Impermanence, que você não ativa no turno do oponente se você comprar ela tarde, e não é food pra fazer nenhuma fusão, tá? Então, são os pontos interessantes aqui. Pra poder avançar e falar de outro deck, eu vou falar aqui do nosso querido amigo Despia Eldritch. Já tem um vídeo com esse deck, e eu vou gravar muito mais replays do Eldritch Despia. Despia não, né? Caralho. Não é possível que veio errado essa decklist aqui, mano. Puta que pariu! Eu não tô acreditando. Deixa eu ver se no DB vai dar pra mostrar. Oh, meu Jesus amado. Deixa eu ver se vai conseguir abrir aqui o DB, porque o DB tava cachorro demais. Ele não tava carregando as páginas quando eu tentei. Oh, meu Deus, eu cliquei errado. Tá. Dá-me paciência.
O DB não conecta logo agora! Desgraça! Meu Deus do céu, cara. Eu odeio o DB. Enfim, vou passar pro próximo deck então, que é o Tree Brigade, tá, galera? O Tree Brigade é um deck que é interessante se usar o Despia, em algum nível. Não o Despia, a Branda de Fusion, que é a carta que eu não coloquei no meu main deck. Por isso que eu tava achando que tava tendo muito espaço, tá? Não coloquei a Branda de Fusion aqui, por isso que eu achei que tava tendo muito espaço. Então eu vou ter que tirar algumas cartas pra colocar ela, né? Obviamente. Então vamos colocar aqui, ó, Branded Fusion. Beleza. Então com a Branded Fusion aqui, vamos ter que tirar, sei lá, mano, sei lá, o Impermanence e os Nibiru, talvez. Só pra poder caber aqui, tá, galera? Só não se atenta muito a decklist, não. O importante é o conceito delas, tá? Bom, enfim, tá aí. Revolt, Impermanence e é nóis. Beleza. Qual que é o conceito desse deck e por que dá pra usar aqui? O deck de Tree Brigade, ele já tava sendo usado antes. Você é obrigado a escolher alguma vertente de Tree Brigade. Ou você usava o Tree Brigade Melf, que é currado pelo competitivo atual. Ou você usava o Tree Brigade usando o Fusion Destiny, tá? Que é um Tree Brigade purão mesmo, que usa o Fusion Destiny, o que pode ser interessante, porque dá uma força, mas ainda assim não é o melhor dos cenários. Porque você consegue fazer Anaconda, tananã, e é um push nesse deck, né? Ou você pode usar a melhor de todas até então, que era com Pássaro. Porque o Bird sozinho morreu, agora o Bird é só um pedacinho do Tree Brigade que você usa. Porque você vai usar o Bird Call, a passarinha verde, a marrom e a azul, apenas, nada além disso. Isso te habilita a ter metade de Anacondas e principalmente ter Zeus Going Second. Então, é como se fosse o Zu antigamente. Beleza, Food com descarte pro Kerais, Food no cemitério pro Tree Brigade, é interessante. Mas você vai usar essa mesma vertente e você vai adicionar três cartas no teu main deck, que é o Mercúrio, que é a carta nova que veio no Instituto Deck de Albaz, o Albion, você vai precisar dele, e você vai precisar também dessa trap aqui, né, que é a Branded Sword. Basicamente é disso que você precisa. Por quê? Aí é que entra a questão, você vai fazer a tua jogada de Tree Brigade normalmente, em algum ponto a Kit vai milar o Mercúrio ou o Nerval vai pegar o Mercúrio. Por quê? Você vai fazer a tua jogada de Tree Brigade e vai banir o Mercúrio do cemitério. Quando o Mercúrio é banido, ele tem um efeito que quando ele é banido, você vai poder adicionar do deck pra tua mão um Fallen Albaz ou um monstro que liste o Fallen Albaz do deck pra tua mão. E aí você vai buscar o Albion. O Albion, ele tem um efeito muito bom, que ele vai se revelar da mão, você vai mandar uma carta que liste o Albaz, né, no texto, do deck pro cemitério, botar o Albion no fundo do deck e comprar uma carta, tá? Então basicamente isso que você vai fazer. E você vai fazer isso porque você mila a trap, certo? E a trap, essa trap aqui no caso, né? A trap no cemitério tem efeito que você pode banir ela do cemitério e pegar um monstro que lixe o Albaz que esteja banido de volta pra tua mão. Esse é o mini giro que você vai fazer, tá? Mas por que isso é interessante? Porque você vai fazer a Anaconda, então você vai passar a tua jogada standard de Tree Brigade e ao invés de você ir pra... ao invés de você partir pra Apollousa, você vai juntar dois monstros, vai ficar a Brum, Ferrigite e um Tree Brigade. Com isso, você vai juntar o Tree Brigade, os dois Tree Brigade que sobraram, né, o Ferrigite e o outro Tree Brigade vai fazer a Anaconda, que eu não coloquei nesse deck também, tá? Então precisa da Anaconda, porque ela é vital. Sem a Anaconda esse deck não existe. Eu não sei nem quem tirar. Eu vou tirar um Ferrigite aqui só pra exemplificar, mas é ruim tirar o Ferrigite, tá? Não tire. Enfim, você vai juntar os dois Tree Brigade, inclusive o Ferrigite, e vai fazer a Anaconda. Se tiver Garnet, não é 3 que você usa, é só uma, tá? Então eu vou voltar as hand traps aqui. É só uma que você precisa usar, ou duas no máximo, porque você não quer ele ter na mão. Na mão ele é brick, tá? Muito brick. Mas por que isso aqui pode ser interessante? Porque você vai juntar, né, como eu disse, o Ferrigite e o Tree Brigade pra poder fazer a Anaconda efeito, vai milar o Branded Fusion e você vai usar um do Garnet do deck, que é o Albaz, que eu também não coloquei nessa decklist. Por isso que tava faltando espaço nessa decklist, mano. Engraçado, né? Enfim, agora sim. Você vai milar o Albaz do deck, certo? Com a Branded Fusion. E você vai usar a Brum do campo pra poder fazer o Mirrojade. A Brum vai dar efeito e vai pegar o Revolt. Tranquilo? Beleza. Com isso, você vai setupar Mirrojade. O Mirrojade, no turno do oponente, vai tacar esse dragão aqui pro cemitério. E esse dragão, ele é como se fosse o Ash Dragon. Na end phase, no turno que ele foi mandado pro cemitério, você pode ativar o efeito e ou invoca um Tree Brigade do deck ou adiciona pra mão. Pode ser um Albaz, mas você vai pegar um Tree Brigade. Daí você vai pegar um follow-up pra tua mão, com a engine secundária. Isso é absurdamente bom. E sem falar que você ganha uma interação extra, porque você vai fazer esse giro inteiro, porque o Mercúrio tem um efeito de hand trap na mão. Quando o seu oponente ativa o efeito de monstro, enquanto você controla uma fusão que menciona o Albaz, Quick Effect pode mandar essa carta da tua mão oficial pro campo cemitério, negue o efeito. Então, basicamente, é por isso que você precisa dele, tá? Porque você vai tacar ele pro cemitério, vai banir ele, sendo full de Tree Brigade, ele vai dar efeito, vai pegar o Albion vai dar efeito, vai milar a Trap e vai comprar uma carta e filtrar a tua mão. E aí a Trap vai dar efeito, vai pegar o Mercúrio pra mão, beleza. E aí você vai ter que fazer a Anaconda, que vai milar a Branded Fusion, que vai fazer a tua jogada. Então você vai ter a jogada de Standard Tree Brigade, que é ter o Revolt, só que você não vai ter a Apollousa. Você vai ter, ao invés da Apollousa, o Mirrojade vai ter essa interação na mão. O Mirrojade é uma interação por si só, um bicho gigante que se morrer vai dar board wipe no oponente. E o Mirrojade vai milar follow-up, porque ele mila esse cara e na defesa ele pega follow pra você jogar depois.
E a Revolt pega a Follow pra você jogar depois. Então o volume que você faz depois disso é absurdo. Por isso que essa vertente é interessante e pode colar no TCG. Colou um pouco no OCG, mas aqui pode colar um pouco mais, tá? Beleza. Próximo deck que eu tenho pra falar, e ele veio errado, olha só que desgraça. Esse aqui é o deck de Invoked, tá? De Invoked não, o deck de... o nome dessa porra aqui? Eldritch. Eu já tenho um vídeo também no meu canal, né, falando sobre esse deck aqui, jogando... vendo o replay de um cara jogando com esse deck. Basicamente a proposta é bem simples. Você vai usar o deck de Eldritch, com todos os Floodgate que você pode, Skill Drain, Gozen, a engine de Eldritch em si, Dogmatica Punishment, Ice Dragon Prison, Torrential, Counter Trap, deck de Eldritch que todo mundo já conhece, o Eldritch puro. Só que aí você vai usar essas cartas aqui. Por quê? Você não faz summon do deck, então você pode dar Brand Fusion da mão tranquilamente, que não vai te prejudicar, mais ou menos como faziam com o Red Eyes, tá? E você só precisa usar um Garnet. Eu botei 2 aqui pra ter uma versatilidade, eu não sei quantos que você precisa usar. Detalhe, muito desse decklist, eu não vi nada, não vi decklist. Eu vi pessoas jogando com deck e deduzi baseado no que eles usavam e tô tentando trazer pra vocês, tá? Então, você pode mandar só o Albaz. Por quê? Qual outro material que você precisa? Golden Lord. Esse é o material. A tua Branded Fusion mila o Albaz, que é Garnet, mas mila o Lord do deck pro cemitério, o que é bonzão. Porque às vezes você precisa atacar o Lord fora com a Eldland. Mata a Eldland pra atacar o Lord fora. Nesse deck, você mila o Lord com a Branded Fusion. E aí você faz o Albion. O Albion vai dar efeito, vai se banir e banir o Albaz do cemitério pra poder fazer o Mirror Jade. E é só disso que você precisa, tá? Só disso que você precisa, então você vai ter o Mirror Jade, que é forte pra cacete. Ele pode tacar de novo um bicho fora, que pode buscar outra Branded Fusion no outro turno pra ser food pro Lord tacar fora e se invocar. E põe pressão, bane o bicho do cara. E quando ele morre, dá Rajak no oponente. É um cavalo. E isso setupado pela engine de Eldritch e também pelas Floodgate e Traps no geral. Basicamente, essa é a abordagem do deck, que é interessante e faz sentido, tá? Então, o deck de Eldritch pode usar a engine de Branded, não é a engine de Despia não, tá? É só a engine de Branded, só a Branded Fusion de fato, pra a partir daí você conseguir colocar o teu jogo mais pra frente e ter uma agressividade que o deck de Eldritch puro, só com Traps, não vai ter. Tá? A ideia primordial é essa e é por isso que esse deck pode ser usado e pode ser interessante. É melhor do que usar o DPE, tá? Apesar do Mirror Jade não ser um bicho tão... o Mirror Jade não é o DPE, são interações diferentes, mas faz sentido também, tá? E por fim, é o deck de Invoked que eu não tô conseguindo achar aqui, cara. Puta que pariu, não tá entrando no Dueling Book. Caralho, eu fico extremamente puto quando esse tipo de coisa acontece, tá? Extremamente puto. O deck de Despia Invoked veio com esse nome aí e veio errado. Despia Tri Brigade, Despia Eldritch. Veio o próprio Eldritch, o Despia puro, veio o Despia puro mesmo. E o Despia Brave, veio o Brave Token, mas não veio o deck de Invoked. Que eu vou ter que fazer vídeo especificamente sobre isso depois, porque aqui realmente não tá tendo esse deck. E não abriu no nosso amigo DB. Ah, abriu o DB agora, porque eu xinguei pra caralho. Esse vídeo tá todo cagado, mas enfim. Eu vou trocar essa tela aqui rapidão, só pra mostrar o último deck pra vocês, tá, clã? Então, trocando aqui, vamos pra cá, troca aqui, beleza, Ópera, aqui, Ópera, fechou, não? Meu senhor amado. Bom, foda-se, tá aí. Esse aqui é mais ou menos o deck de Invoked, tá? Que dá pra usar. De novo, eu não joguei com ele. Eu só vi alguém jogando no DB, no High Rated. E peguei aqui mais ou menos a base do que eu imagino que seja a decklist do cara. Que é você usar o Invoked, tá? Que é o teu normal summon. Você não usa Engine de Despia, não usa o Alibi, não usa porra nenhuma. Você só usa o Invoked do jeito que você sempre usou. Mas aí é que entra outra questão. Esse deck, ele é uma bomba mesmo, tá? E é interessante, interessantíssimo, cara. Interessantíssimo que eu quero falar sobre ele depois. Qual é o grande problema desse deck? Bricks. Como sempre. Porque a Branded Fusion demanda Bricks, que é o Albaz. Nesse deck é de fato um Brick. E você vai usar essa sucata para fazer o Dragon. Pode fazer outra coisa? Talvez possa. Mas é uma abordagem que você pode ter. A Fusion Dash vai ter isso aqui para usar de material também, tá? E aí por isso que eu cortei carta como Schism e Punishment. Porque não vai caber usar esses Garnet a mais. Você pode usar, mas não vai caber aqui, pelo menos não na abordagem que eu tô te apresentando. E aí, você vai usar o resto que você já conhece de Invoked. Invoked, o Aleister, né, Meltdown, Terraform, Invocation, as Ecclesias e o Knight. Você pode usar 2 Knights até, porque o Knight pode vir por Special pra virar Anaconda, certo? E então pode ser até interessante. O Maximus é horrível, porque tem muito Despia no formato. E esse bicho trigger efeito, você dá uma Brand Fusion de graça pro oponente, não é legal. Dar a melhor carta do deck pra ele não é bom. Então não use o Maximus se você usar esse deck. Prosperity, Garnets, Droplets, Power Spells e Hand Traps. Basicamente é isso a proposta do deck. Tem muita Power Play aqui, tá? Você compra essa merda aqui, essa porra aqui e essa porra aqui. Mano, é forte, tá ligado? É forte, não tem como.
é um deck forte. E essa é a proposta dele. Você faz o Dragoon, você faz o Mekaba, ou você faz o DPE e você faz o Mekaba, ou você faz o Dragoon e o DPE, depende. Ou você faz jogar de Dogma, que aqui, como não tem o Punishment ou o Schism, talvez até precise ter, né, pra você ter a engine de Dogma, mas basicamente é pra girar os bichos de extra, tá ligado? Pra fazer interações com ele. É um pouco diferente do deck standard que o Invoke de Dogma vinha usando. Mas é um deck real e relevante, tá? E de todos, eu ia falar que esse aqui é o mais barato, mas é fora, porque esse aqui é obrigado a usar o DPE. Você é obrigado a usar, não tem como, é obrigatório. Mas dá pra de repente colar, colocando a Brand Diffusion, você não precisa do Aluber. E o Aleister é bom porque o Meltdown também protege a tua Brand Diffusion de passar, tranquilamente. Só tem que lembrar aqui, no turno que ativa a Brand Diffusion, o Aleister não pode virar Link. Então você vai ter que usar os bichos do cemitério como material pra Invocation, tá? Senão, você não faz fusão de Invoked. É basicamente isso. Bom, deixa eu trocar minha tela aqui. Muito bem, meus amigos, é basicamente isso. Eu demorei pra caralho, o vídeo ficou todo torto, ficou todo estranho, mas eu realmente espero que você tenha entendido, gostado. É isso aí, valeu, falou e até mais. Vai ter vídeo disso depois, tá? De cada deck separado.